Então hoje já fazem 2 anos praticamente que eu estou investindo, né? E eu vi o meu patrimônio ele aumentar nesse período, né? Fiz bons investimentos, fiz maus investimentos também. Comecei lá atrás só com a minha reserva de emergência, renda fixa, né? Depois eu diversifiquei para fundo imobiliário, depois eu comecei a comprar ações, né? Agora mais recentemente eu coloquei Bitcoin na minha carteira, Bitcoin não, coloquei criptomoedas, né, na minha carteira. Fala galera do canal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Depois de muito tempo sem gravar vídeos aqui pro canal, eu precisei dar uma paradinha com os vídeos aqui por motivos pessoais, aí, motivos de carreira. Né? Para quem já assistiu algum vídeo anterior aí do canal, vai ver que o cenário mudou um pouquinho também. Então a gente está, me mudei de cidade, mudei de casa aí também, né? Então precisei dar uma paradinha para organizar algumas coisas. Para quem já viu algum vídeo anterior aí, sabe que eu sou engenheiro de formação, né? Sou entusiasta aí do mundo dos investimentos. Comecei a investir aí tem mais ou menos 2 anos. O objetivo da criação desse canal foi justamente compartilhar as experiências aqui de investimentos, trazer a forma como eu invisto, os meus estudos, os desafios, né, dos investimentos e das finanças pessoais como um todo, né? Então eu concilio o canal aqui com a minha carreira, né, de engenheiro também. Então às vezes, né, a gente precisa dar uma paradinha e dar uma focada em algumas outras coisas, mas agora estou voltando aí e pretendo manter uma frequência maior aí de gravação de vídeos, pelo menos um vídeo por semana, beleza? Então galera, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre o que me motivou a começar a investir, né? O que me levou a investir, quais foram os desafios nesse meio do caminho. E então eu vou tentar ser breve aqui, contar uma história resumida aí para vocês de como foi isso tudo, né? Com 17 anos eu decidi me mudar para Porto Alegre, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, sou do interior do Rio Grande do Sul, na verdade. Então decidi me mudar para Porto Alegre para estudar, né? Então vim estudar primeiro um preparatório para vestibular aí para fazer faculdade. Depois comecei a fazer minha faculdade aí na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, né? E me formei em engenharia mecânica. Quando eu me formei, né? Durante a faculdade, como todo bom estudante, né? A gente não tem recursos sobrando assim, né? A Universidade Federal ela demanda um pouco mais aí também de dedicação em termos de horários, né? Então a faculdade tomava boa parte do meu tempo durante o dia, então não tinha tempo para conseguir trabalhar. Eu fui começar a conseguir trabalhar mesmo lá pelo sétimo semestre da faculdade, sexto, sétimo, né? Então até lá os recursos eram bastante limitados, né? Não tinha muito como investir dinheiro naquela época. Logo depois que eu me formei, comecei a trabalhar, já comecei a trabalhar antes de me formar, né? Fiz estágio ali um tempo e depois trabalhei como técnico de projetos durante um bom tempo também. Me formei com 23 para 24 anos e aí sim comecei minha carreira como engenheiro e ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Um pouco mais não, na verdade é bem pouco mais, nada muito diferente, né? Me formei numa época também que o mercado de trabalho não estava dos mais acelerados em termos de vagas, né? Então, conforme eu fui trabalhando e fui me desenvolvendo dentro do mercado de engenharia, assim, numa mesma empresa, fui crescendo dentro da empresa, eu comecei a ganhar um pouco mais e eu não estava educado financeiramente, assim, para controlar o meu dinheiro, para poder efetivamente fazer um investimento e pensar a longo prazo, né? Na verdade, lá atrás eu pensava assim, beleza, eu preciso ganhar mais. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Então, estava trabalhando, ano após ano eu estava conseguindo ganhar um pouco mais, fazia uns projetos por fora, trabalhava na empresa e a soma do dinheiro no mês ele ia crescendo, mas eu claramente não estava preparado para aquele salto de ganhos mensais, assim, porque eu estava basicamente gastando tudo que eu ganhava e às vezes até mais. Eu tinha conseguido fazer uma reservinha e eu percebia que mês a mês eu consumia daquela reserva, né? Eu não conseguia manter aumentando aquela reserva, ou o balanço do meu dinheiro não estava adequado, né? E conforme eu ganhava mais eu gastava, né? Eu pensava em viajar mais, eu pensava em sair mais, em comprar mais e gastar mais, era sempre assim, né? A minha cabeça não estava preparada para aquilo. Então, em 2019, acho que foi 2019, foi quando eu resolvi planilhar pela primeira vez os meus gastos.
né? Então, abri uma planilha de Excel e falei, beleza, vamos lá que eu vou começar a planilhar tudo que eu tô gastando aqui. E quando eu comecei a botar na planilha de Excel, eu percebi o seguinte, cara, eu tô gastando mais do que eu ganho no mês, todos os meses, né? Eu fiz um planilhamento aí de 3 meses anteriores e comecei a monitorar a partir dali. Quando eu percebi isso na planilha Excel, o que eu fiz? Primeiro de tudo, eu entrei em luta e fuga, né? Eu falei, não, isso aqui não tá certo, isso aqui não é o que tá real, é melhor eu não olhar para isso. E num primeiro momento eu comecei a negligenciar alguns gastos, fazer de conta que não estava acontecendo, para na minha cabeça burlar e fazer de conta que aquilo ali não era verdade, né? Mas de fato, eu precisei fazer uma reciclagem muito grande aí nos meus gastos mensais para justamente eu poder me equilibrar financeiramente e poder começar a pensar no meu futuro. Então, depois de ter planejado os gastos e percebido que todo mês eu estava gastando mais do que eu ganhava, eu comecei a reavaliar isso, ressignificar algumas coisas, né? Abrir mão, né, de algumas coisas, porque naquele momento eu entendi que eu estava conseguindo ganhar um pouquinho mais do que eu ganhava antes, e se eu continuasse naquele mesmo ritmo, eu iria ganhar mais e gastar cada vez mais, ou seja, eu nunca ia conseguir efetivamente criar um patrimônio, criar uma reserva, viver tranquilamente financeiramente, ia viver sempre no risco absurdo, né, porque eu ia sempre ganhar e gastar tudo que eu ganhava. Então eu não ia ter uma vida financeira saudável, né? Então eu precisava urgentemente olhar para aquilo ali e encontrar uma forma de controlar melhor as minhas finanças, né? Então, a partir daquele momento, mês a mês eu passei a olhar para aquela minha planilha e eu preenchia tudo, né? Eu pegava ali quanto que eu gastei em mercado, quanto que eu gastei farmácia, combustível para o carro, quanto que eu tinha gasto em educação, quanto que eu tinha gasto saindo com meus amigos no final de semana. E depois de ter alguns bons números, eu comecei a cortar, né? Eu olhei para a conta do celular, olhei para a conta da televisão, olhei para a conta da Netflix, olhei para o Spotify, né? E as coisas tiveram que ir sendo reduzidas até que eu efetivamente consegui começar a sobrar dinheiro todo mês, né? E aí eu olhei para aquilo ali e falei, tranquilo, agora tá sobrando dinheiro. Aproveitando aquele movimento, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar mais, né? Além da minha profissão, eu comecei a pegar projetos por fora para incrementar a renda e eu efetivamente começar a ter um dinheirinho guardado. Naquela época eu não entendia sobre investimentos, então eu estava literalmente guardando dinheiro, estava sobrando e eu estava deixando numa conta separada ali, dinheiro parado, perdendo o valor do tempo, né? Basicamente isso. Mas pelo menos eu tinha organizado, né, os meus gastos e eu efetivamente estava começando a fazer sobrar dinheiro. Então aquilo para mim já tinha sido um passo muito grande. Eu ouvia muitas pessoas, amigos próximos, pessoas conhecidas falando, cara, a gente tem que aprender a investir, tem que colocar dinheiro num tesouro direto, tem que colocar, já ouviu falar de tesouro direto, já ouviu falar de CDB e tal, e eu ficava tipo receoso, assim, eu falava, cara, a rentabilidade é muito baixa, como é que eu vou, na época até a taxa Selic não estava muito alta, né, então a rentabilidade de tesouro direto realmente não era muito alta. Eu pensava, bah, vou ganhar R$ 1, R$ 2 por mês ali de rentabilidade, que isso vai me adiantar, né? Então eu tinha bastante resistência assim em relação ao investimento, eu achava que investimento era só coisa para rico, né? E eu pensava, cara, eu vou guardar dinheiro ali, vou fazer sobrar um dinheiro, botar numa conta separada. Eu lembro até na época que eu criei a conta num outro banco, né, para botar o dinheiro separado lá e efetivamente ir guardando. Conforme eu fui me reeducando financeiramente, cada vez organizando mais e fazendo sobrar mais dinheiro, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa diferente, assim, né? E foi aí que eu comecei a ver alguns canais de investimento no YouTube, né? Comecei a ver pessoas falando sobre investimentos e comecei a me interessar. E aí foi que há 2 anos atrás eu comprei o meu primeiro fundo imobiliário, né? Então foi um momento em que eu me senti muito feliz, assim, porque eu efetivamente tinha me organizado financeiramente e eu estava dando um passo em direção a ter uma vida financeira diferente, assim, uma vida mais organizada, né? Então eu lembro que eu comprei meu primeiro fundo imobiliário, eu acho que foi o MXRF11 até, na época, né? Era um fundo imobiliário que até hoje é um fundo imobiliário muito grande, assim, até hoje eu gosto muito dele, tenho na minha carteira ainda, né? Continuo mantendo ele. E foi o primeiro passo, é um fundo de base 10, né? Então é um fundo mais barato para começar, não tinha muito dinheiro para começar ainda. Naquela época eu estava mais focado em fazer uma reserva, né? Então eu não entendia muito sobre estruturação de carteira, eu pensei assim, cara, eu vou continuar focando na minha reserva de emergência, né, para botar mais dinheiro ali, e aos pouquinhos eu vou comprando fundo imobiliário. Então eu comecei a seguir uns canais no YouTube, fui estudando, comecei a comprar alguns livros para tentar entender a dinâmica, a mecânica dos investimentos, né,
Comecei a entender o que que era uma taxa Selic, o que que era uma taxa de juro, como é que funcionava no fundo imobiliário, que é uma renda variável, mas é uma renda variável um pouco mais estável do que uma ação, por exemplo, né? E aí fui aumentando meus aportes, né? Fui colocando mais dinheiro, fui aumentando meu patrimônio. Aos pouquinhos eu fui diversificando mais, então quando eu consegui, porque assim, eu ouço muitos educadores financeiros e tudo mais falando sobre, primeiro tu tem que ter uma reserva de emergência de 6 vezes, pelo menos 6 vezes o teu custo mensal, e depois tu pode começar a pensar em investir. Eu penso que às vezes para pessoa que ganha pouco e que não tem uma renda tão grande no mês ali, esperar todo esse tempo para começar a fazer um investimento talvez seja um tempo muito longo, né? Então eu já acho que funciona um pouco melhor daqui a pouco investir uma porcentagem menor, né, em fundo imobiliário, numa ação ali que se queira comprar, dedicando a maior parte do dinheiro que tu tem no mês ali para a tua reserva de emergência mesmo, até que ela se torne um pouquinho mais robusta, né? Porque assim, justamente para que tu não espere tanto tempo para depois começar a investir numa renda variável ali que vai te dar um retorno um pouquinho maior, né? Então, eu acho que, pelo menos para mim, eu entendo que é muito mais saudável e viável fazer uma mescla desde o início lá atrás, focando mais na reserva de emergência, né? E depois com o tempo vai mudando isso, mas no início focando mais na reserva de emergência, mas sim já fazendo investimentos em renda variável também, principalmente fundo imobiliário, que é uma renda variável, digamos assim, menos volátil, né? Um pouco menos instável do que um Bitcoin, do que uma ação, do que esses outros ativos que eles variam muito mais no mesmo dia, por exemplo, né? Então eu vejo dessa forma, tá? A reserva de emergência ela é muito importante porque pensa assim, imagina tu ter uma reserva de emergência bem estruturada e tu ter algum problema de saúde, tu ter alguma coisa relacionada a um bem material teu, uma casa, num temporal, numa enchente ou alguma coisa com teu carro, e tu tem aquele dinheiro e tu pode ficar tranquilo, tipo assim, cara, beleza, aconteceu, eu tenho esse dinheiro guardado, eu posso fazer tranquilamente, não vai abalar minhas contas do mês, minha família não vai passar dificuldade por conta disso. Então ter uma vida financeira muito bem organizada é muito bom. Porém, os investimentos não vão te deixar ricos, né, cara? Assim, o investimento, ele, a longo prazo, ele tende a acumular, né? O juro composto, ele vai jogar a teu favor, mas a curva do juro composto, ela é exponencial. Se tu olhar a equação do juro composto, ela é exponencial, né? Então, o início dela é um pouco mais lento e depois, um certo período, sim, ela alavanca de vez e cresce, né? Então, até que esse primeiro período passe, tu vai precisar buscar maneiras de aumentar o teu ganho mensal, de aumentar o teu aporte, né? Então, é muito saudável que o teu investimento também seja em ti mesmo, né? Seja em buscar conhecimento, buscar estudar, buscar entender melhor como que tu pode ganhar mais dinheiro, como que a tua hora pode valer mais, como que tu pode se valorizar no mercado de trabalho, se tu é autônomo, como que tu pode diversificar o teu produto para buscar mais dinheiro, para fazer aquela tua grana mensal aumentar, né? Porque isso vai te dar mais aportes e aí sim vai acelerar o teu processo de enriquecimento e tu vai poder chegar no teu objetivo muito mais rápido. Ah, William, mas meu objetivo não é ficar milionário. Tranquilo, cara, teu objetivo não é ficar milionário, mas eu acho que é muito importante tu ter uma vida financeira muito bem estruturada para te deixar tranquilo, né? Deixar tu, a tua família, se tu tiver filhos, os teus filhos, a tua esposa, né? Quem faça parte da tua família, ou se tu for solteiro, né? Tu sozinho, ficar tranquilo aí que seja o que aconteça, tu tem um bom suporte. Então hoje já fazem 2 anos praticamente que eu estou investindo, né? E eu vi o meu patrimônio ele aumentar nesse período, né? Fiz bons investimentos, fiz maus investimentos também. Comecei lá atrás só com a minha reserva de emergência, renda fixa, né? Depois eu diversifiquei para fundo imobiliário, depois eu comecei a comprar ações, né? Agora, mais recentemente, eu coloquei Bitcoin na minha carteira. Bitcoin não, coloquei criptomoedas, né, na minha carteira. Ainda um valor muito pequeno, porque eu ainda não entendo muito bem sobre criptomoedas. Eu estou estudando, eu comecei agora sobre isso, né? Comecei agora a buscar um pouco mais informações sobre criptos. Já invisto também um pouco fora do Brasil, né? Eu acho que é muito importante ter essa diversificação em dólares, assim, isso faz bastante diferença. Mas voltando, né, galera, eu acho que primeiro de tudo é muito mais importante focar numa boa reserva de emergência, diversificar aqui dentro do Brasil mesmo, porque ainda o teu aporte mensal ele não é grande o suficiente também para tu pulverizar demais esse investimento. Então imagina,
Tu tem ali 100, 200 reais por mês para investir e tu vai botar ali em reserva de emergência, fundo imobiliário, ação, criptomoeda, ativo fora do Brasil, isso vai virar muito pouquinho em cada ativo, né? Então foca no primeiro momento na tua reservinha de emergência, fazer um pouquinho maior, diversifica junto com isso daqui a pouco no fundo imobiliário, numa ação, né, numa carteira bem enxutinha, né, para que tu possa ir incorporando isso e em paralelo a isso tu vai trabalhando para ganhar mais dinheiro, para fazer o teu aporte mensal aumentar, tá? Uma coisa que eu acho muito importante falar aqui é que o investimento ele tem que ser visto como se fosse um boleto que tu paga no início do mês, tá? Toda vez que tu recebe lá no início do mês, seja no dia 5, no dia 10, no primeiro dia útil, seja como tu recebe, tu senta e tu vai pagar tuas contas, né? O investimento ele tem que ser o primeiro boleto que tu paga. Então tu vai olhar e tu vai dizer assim, cara, eu posso investir 100 reais por mês. Beleza. Quando tu receber esse dinheiro, a primeira coisa que tu vai fazer é destinar esses 100 reais lá para tua corretora, seja onde tu for investir, né? E tu já vai investir esse dinheiro. Eu vou botar 100 reais na minha reserva de emergência, já coloca. No início do mês. Não deixa para tentar investir com o dinheiro que sobrar no mês, porque senão nunca vai sobrar. Né? A gente entra, quando começa a sobrar um dinheirinho no final do mês, a gente pensa assim, eu como recompensa eu acho que eu posso me dar alguma coisa de presente. E aí o cara vai lá, vai comprar uma camiseta, vai comprar uma bermuda, ou vai sair, ou vai comprar um tênis, ou vai comprar um presente para namorada, ou vai fazer alguma coisa diferente, né? Ou vai sair para jantar, com comemoração alguma coisa, porque sobrou um dinheiro. Então é muito importante que tu faça esse investimento lá no início, recebeu, já faz. William, mas eu tenho as contas para pagar. Beleza, por isso que é muito importante tu entender dentro do teu contexto quanto que tu pode botar de investimento. Né? Se tu não pode investir 20% do teu salário, não investe, não força isso, né? Faz no início que a coisa seja saudável. Tu vai se forçar a investir mais depois. Quando a tua vida financeira estiver um pouquinho mais estruturada, que tu já tiver controle sobre o teu dinheiro, tu vai falar assim, beleza, agora eu quero investir 30% do meu salário. E aí tu vai trabalhar nas outras frentes para que sobre mais dinheiro, ou tu vai trabalhar mais para que entre mais dinheiro, certo? Então assim, investimento é um boleto que tu paga no início do mês. Tu recebeu, tu já destina o teu dinheiro lá para esse investimento, tu faz o teu investimento e depois tu segue a tua vida, paga tuas contas, faz o teu lazer. William, mas faltou dinheiro para comer aquela pizza. Cara, não come aquela pizza naquele mês, entendeu? Porque só assim tu vai mudar a tua mentalidade ao longo do tempo e tu vai aprender a abdicar de algumas coisas em prol do teu longo prazo, em prol da tua vida financeira ali na frente. E o outro ponto muito importante, que é isso se fala um pouco mais lá na frente, né, quando as contas estiverem bem organizadas, é um seguro de vida, né, porque imagina se Deus o livre, mas acontece alguma coisa, né, e tu vai precisar ter algum suporte num valor maior aí, é muito importante ter um seguro de vida, que não é um valor alto, tá, não é um valor mensal alto, eu sei que para algumas pessoas pode ser, mas existem formas de tu ter seguros de vida baratos, né, que te dê um bom aporte de grana, assim, quando precisar. Mas isso é uma coisa que se vai estudando com o tempo e conforme a vida financeira se for estruturando, isso pode vir a entrar aí no teu planejamento financeiro mensal, tá? Assim, galera, todo esse papo aqui com relação à organização financeira, a início de investimentos, abdicar de algumas coisas é importante, sim, mas também é muito importante ter uma vida tranquila, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de praticar atividade física, então eu pratico musculação, eu gosto muito de boxe, né? Eu também gosto de sair de vez em quando, fazer algumas coisas, então a gente tem sim que abdicar, mas a gente também tem que ter uma vida saudável, né? Tem que se alimentar bem, tem que praticar atividade física. Se não tá sobrando dinheiro no mês para pagar uma academia, para fazer um boxe, vai buscar uma caminhada num parque, uma caminhada na rua, correr, né? Fazer alguma coisa nesse sentido, fazer algum exercício em casa. Hoje tem tanto vídeo na internet aí, tanto material que ajuda a ter uma vida tranquila em casa, uma vida saudável também, né? Boa alimentação não significa se entupir de suplemento, tomar um monte de coisa. Boa alimentação é simplesmente organizar o que tu vai comer, né? Organizar a tua rotina de alimentação. Isso também é muito importante, né? Então tu pode se alimentar muito bem comendo feijão, arroz. Eu não como carne, eu sou vegetariano, né? Então se tu come carne, então um feijãozinho, um arroz, uma carne. A carne tá cara, eu vou comer um ovo, né? Eu vou comer uma carne de soja, eu vou comer alguma coisa mais barata aí, né? Salada. Então é importante pensar nas finanças, é muito importante, mas a gente não pode também abrir mão do nosso bem-estar físico, da nossa saúde mental e física, tá? A gente precisa cuidar disso, né? Precisa buscar uma terapia de vez em quando, isso também é muito importante, tá? Então
Muitas vezes a gente fala que vamos cuidar da nossa vida financeira, vamos investir dinheiro, mas como é que está o mental, como é que está o físico, né? A gente também não pode adoecer em torno disso. Primeiro de tudo, a gente precisa estar vivo e bem, né, para poder fazer essas coisas. Então, galera, no vídeo de hoje era isso, né? Não esquece de comentar aqui no vídeo e dizer como é que tá essa tua vida financeira, como é que tá o teu planejamento para investimento, se tu já investe, já começou a investir, no que tu está investindo, como é que tá organizado, tá? Esse canal aqui é uma comunidade, a gente está aqui para se ajudar, então se vocês tiverem dúvidas que eu possa ajudar, botem aqui nos comentários. Se vocês tiverem sugestões sobre esse vídeo, sobre novos vídeos, pode colocar aqui nos comentários também. Fiquem à vontade para interagir aí, que eu tô aqui pra gente poder se ajudar e crescer junto, tá certo? Então, galera, obrigado para quem assistiu esse vídeo até aqui, para quem vem acompanhando o canal. Agora nós estamos voltando com tudo aí, né? Vou me dedicar ao máximo para trazer bons conteúdos aqui pro canal. Espero que vocês gostem, que vocês continuem acompanhando aqui o meu trabalho, tá certo? Que me motiva bastante a gravar os vídeos aqui para vocês. Beleza? Então obrigado a todos aí, até o próximo vídeo e aquele abraço.